A paz, igreja, paz dos amados aos irmãos e a todos, hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar, para pregar, proclamar a palavra do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ler aqui, para a honra e glória de Deus Pai, o Salmo 68. Glórias a Deus. Vamos primeiro fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por mais um maravilhoso dia, meu Deus, que tu tem nos dado, Pai. Meu Deus, nós pedimos ao Pai, dá-nos, Deus, discernimento espiritual, Senhor, para entendermos a Tua Palavra, Pai, que nós possamos entender, guardar e praticar a Tua Palavra, meu Deus, e proclamar a Tua Palavra, meu Deus, aos perdidos neste mundo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, dá-nos, ó Deus, o entendimento espiritual, Pai, que nós possamos sair daqui diferentes, renovados e cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém, irmãos, que Deus me conceda sabedoria e discernimento dos céus e a graça de Deus para pregar, para falar de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 68, um Salmo de Davi. E na minha Bíblia, a Bíblia King James, o título deste Salmo é O Triunfo de Deus sobre o Mal. E é exatamente sobre o que nós vamos falar hoje. Nós vamos ler o Salmo completo, fazer uma reflexão sobre o Salmo. Nós vamos falar sobre Deus vence todo o mal. Vamos refletir sobre a palavra de Deus. E o Salmo, ele é dividido em diferentes partes. Vamos então ler a primeira parte, a partir do versículo que diz o seguinte: Ao erguer-se o Eterno, diz a palavra do Senhor, Salmo 68, dispersaram-se seus inimigos, e da sua presença fogem os que lhes são adversários. Dissipa-os como fumaça que se esvai, assim como no fogo se derrete a cera, que ante a presença divina pereçam os ímpios. Os justos, porém, que se alegrem, que exultem diante de Deus e regozijem-se com grande alegria. Cantai a Deus, salmodiai ao seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens. Seu nome é Senhor. Exultai, pois, na presença dele. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa morada. Aos rejeitados Deus os recolhe em pátrio lar, faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes permanecem na árida terra. Ó Deus, quando saíste à frente do teu povo, quando avançaste pelo deserto, tremeu a terra, os céus se derreteram em gotas d'água. Ante a presença do Eterno, Deus de Israel, tremeu o Sinai. Derramaste, ó Deus, abundante chuva, tua herdade que estava ressequida, tu a restauraste, glória a Deus. Nela se fixaram tuas criaturas, bondosamente a preparaste, ó Deus, para os pobres. Versículo 11. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamaram. Reis e exércitos fogem em debandada, e a dona de casa reparte os espojos. Entre fronteiras seguras os haveis de abrigar, enquanto sobre vós resplandecem como prata as asas esvoaçantes da minha pomba, e brilham como ouro suas penas. Quando o Todo-Poderoso, versículo 14, ali desbaratava reis, era como se flocos de neve caíssem sobre o monte Zalmon. Montanha altíssima é a montanha de Bazã, majestosos e escarpados são os montes de Bazã. Porque ao monte de altos píncaros olhais com inveja a montanha que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? São os carros de Deus, milhares de milhares, incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Subiste ao cume, levando os cativos, recebeste dádivas dentre os homens, até mesmo dos que se rebelaram contra a tua habitação. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, o Salmo 68, ele começa expondo uma história que você pode encontrar lá no Pentateuco, na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Essa história se remete desde a saída do povo do Monte Sinai até a chegada no Monte Sião, já nos dias do rei Davi. Ou seja, séculos de história são contados entre o versículo 1 e o versículo 18 deste salmo. Qual a intenção do salmista, no caso Davi, de falar dessa história, falar desse momento histórico de Israel? Certamente um momento de guerra, um momento de tribulação, mas qual é o real sentido de Davi trazer à tona essa história? O real sentido de Davi querer trazer à tona tudo isto é relembrar
a todos quanto ouvissem, cantassem, lessem esse salmo, esse poema, se lembrassem das glórias de Deus, se lembrassem que apesar de todos os inimigos que se levantaram contra Israel, Deus foi fiel para vencer todos eles. E assim como Davi nos convida a relembrarmos as glórias de Deus no passado da história de Israel, hoje eu convido você para se lembrar das glórias de Deus, para se lembrar das bênçãos do Senhor, para se lembrar todas as vezes que o Senhor se levantou a teu favor, para lutar por você em sua vida. Porque muitas vezes quando nós estamos em luta, quando nós estamos em guerra, nós nos esquecemos dos bons momentos. Parece que dá um branco na nossa memória e parece que nós não temos nenhuma experiência com Deus. Mas assim como o salmista hoje nos leva a querermos relembrar a história de Israel, eu hoje quero te encorajar a lembrar de todas as coisas boas que o Senhor já fez por você, porque são essas experiências que nos dão forças nos momentos difíceis, são essas experiências que nos dão forças para lutar, quando no momento que nós precisamos, essas experiências vêm à tona e Deus fala conosco novamente. E ele aqui conta a história de Israel, uma história, um momento de guerra, este salmo não ovaciona os muitos momentos, por exemplo, em que Israel foi rebelde ao Senhor, porque o poema aqui tem o principal objetivo, essa primeira parte tem o principal objetivo de mostrar quão poderoso Deus é sobre os filhos de Israel. E o salmista, para introduzir mais um culto, para introduzir esse poema, a glorificação do nome do Senhor, ele relembra os vários momentos em que inimigos se levantaram, mas Deus os venceu, como diz o versículo 1. Ao erguer-se o Eterno, dispersaram-se seus inimigos, e da sua presença fogem os que lhes são adversários. Dissipa-os como fumaça que se esvai, assim como no fogo se derrete a cera, que ante a presença divina pereçam os ímpios. E assim foi com Israel. Desde a saída de Israel do Egito até chegar em Canaã, e muito depois, porque mesmo quando Israel chegou em Canaã, povos já habitavam ali. Israel precisou novamente se levantar em espadas para vencer eles, mas em todos esses momentos Deus o ajudou, em todos esses momentos Deus se levantou e nunca deixou Israel desamparado. Se teve algum momento em que Israel foi afligido por algum povo estrangeiro, por algum povo cruel, foi por causa de sua própria desobediência, mas da parte de Deus, Deus nunca desamparou Israel. E é isso que Davi nos faz relembrarmos hoje aqui neste salmo, que Deus nunca desamparou ao seu povo. E ele diz: os justos, porém, que se alegrem. Se os ímpios foram derrotados por Deus em toda a trajetória de Israel e são derrotados até hoje, porque esta é a sentença sobre a cabeça dos ímpios, que eles serão derrotados, que eles apenas se levantarão para cair. Do outro lado nós temos os justos, os que esperam em Deus, e como eles serão recompensados, o salmista fala: os justos, porém, que se alegrem, que exultem diante de Deus e regozijem-se com grande alegria. Ou seja, o salmista convida a cada um de nós que amamos a Deus a cantarmos, a salmodiarmos a Ele, a cantarmos louvores a Ele, a dizermos quanto Ele é bom, quanto Ele é grande, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso. Diz o versículo 4: cantai a Deus, salmodiai ao seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens. Seu nome é Senhor, exultai, pois, na presença dele. E diz o versículo 5, olha que interessante: Pai dos órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa morada. Ou seja, Deus é Pai dos órfãos, Deus é defensor das viúvas. Deus, em outras palavras, Ele é o que nos completa. Ele é o que completa tudo o que falta em nós, porque tem um espaço no nosso coração que só Ele preenche. E esse espaço é realmente para Ele preencher. Coisa nenhuma no mundo consegue preencher esse espaço. E Deus, como diz aqui esse versículo, em outras palavras, Deus é aquele que preenche, aquele que nos completa, é aquele que coloca em nós o que falta em nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Diz o versículo 6: aos rejeitados Deus os recolhe em pátrio lar, faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes permanecem na área da terra. Ou seja, Deus liberta os que estão cativos pelo pecado. Deus liberta os que estão presos ao pecado. Deus liberta eles. Deus nos libertou do cativeiro do pecado e está nos levando para uma terra que mana leite e mel, como diz a palavra do Senhor, para serem libertos para a prosperidade. E o que diz ainda na parte B desse versículo 6 é interessante: só os rebeldes permanecem na área da terra.
Ou seja, Deus oferece a salvação. Qualquer um que hoje queira se achegar a Ele para buscar a sua graça, para buscar o seu conhecimento, para buscar a sua salvação, para buscar a sua misericórdia, todos estes serão atendidos. E quem não será? Quem permanece rebelde, quem ainda teima em ser rebelde. Apenas os que são teimosos em permanecer no cativeiro do pecado, do lamaçal, de tudo que é ruim, apenas estes permanecerão na área da terra. Mas há uma promessa para os que já foram libertos do cativeiro do pecado. Deus os levará para a terra de prosperidade, como diz aqui a palavra do Senhor. Não é uma possibilidade, é uma profecia. E vai acontecer, já está acontecendo, porque aqui na terra nós já gozamos de muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Se você concorda, diga amém. Mas a nossa bênção maior, a nossa herança maior não está aqui na terra, porque essa terra já está destinada ao seu fim. A nossa herança maior está lá no céu, está lá com Deus, e é para lá que nós vamos. Glorificado seja o nome do Senhor. Dos versos 7 ao 10, o salmista apresenta um pequeno resumo sobre o livro de Números, sobre aquela passagem entre o Sinai e o Rio Jordão. E diz a palavra do Senhor: ó Deus, quando saíste à frente do teu povo, quando avançaste pelo deserto. Vamos lembrar que Moisés, o líder de Israel, desde a saída do Egito até o Rio Jordão, Moisés orou por muitas vezes que Deus fosse à frente do seu povo no deserto, para que Deus guiasse o povo de Israel no deserto. E Moisés ainda dá um passo além e fala no Salmo 90 que se Deus não fosse com Israel, que se Deus não guiasse o seu povo pelo deserto, ele não iria, Moisés não daria um passo se Deus não estivesse à frente. E essa oração se cumpriu, porque séculos mais tarde Davi fala: ó Deus, quando saíste à frente do teu povo. Ou seja, Deus atendeu ao pedido de Moisés. Quando avançaste pelo deserto, e o versículo 8 diz: tremeu a terra, os céus se derreteram em gotas d'água. Por quê? Porque é impossível Deus chegar em um ambiente e o ambiente continuar da mesma forma que está. Tem que haver mudança, tem que haver alguma coisa, porque a presença do Eterno está ali. E quando a presença do Eterno verdadeiramente está em um lugar, ela é revelada claramente. Ela é revelada de uma forma esplêndida, de uma forma gloriosa a favor do seu povo, a favor dos seus. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz: ante a presença do Eterno, o Deus de Israel, tremeu o Sinai. Derramaste, ó Deus, versículo 9, abundante chuva, tua herdade que estava ressequida, tu a restauraste. Nela se fixaram tuas criaturas, bondosamente a preparaste, ó Deus, para os pobres. Glória a Deus, bondosamente Deus preparou para os pobres essa terra, essas bênçãos, Glorificado seja o nome do Senhor por isso. E o relato continua no versículo 11: o Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamaram. É interessante pensar que Deus já havia profetizado que venceria os reis cananeus. Ainda mais porque quando Jacó ficou temeroso em descer ao Egito, Deus avisou: não se preocupe, Jacó, não se preocupe, Israel, porque certamente vocês serão escravos por um tempo na terra do Egito, mas eu os farei voltar para a terra prometida. E muitos anos mais tarde, séculos mais tarde, quando aqueles espias que Josué os havia mandado até Jericó, quando Raabe os encontra e os ajuda, porque pela fé Raabe contemplou a glória de Deus, pela fé. E Raabe fala: olha, eu sei que todos aqui nessa cidade estão temerosos, porque o Deus de vocês já proclamou que iria vencer, que iria nos vencer. Deus não tinha falado diretamente a Raabe nem ao povo de Jericó que ele iria vencer. Bastou olhar para todos os feitos de Deus, bastou olhar para todos os acontecimentos que Deus tinha feito lá no Egito para perceber que se Deus era poderoso para vencer a nação mais poderosa da terra, abrir o mar vermelho, abrir o mar Jordão e levar o povo de Israel até a terra prometida, o que Deus não iria fazer? O que tinha lá na terra prometida que iria impedir Deus de levar o seu povo a se estabelecer naquela terra? Bastou uma pequena lembrança do passado para perceber que Deus venceria os povos inimigos. E eu te encorajo hoje a olhar para o passado, a olhar para tudo que Deus já fez por você, tudo que Deus já fez pelo seu povo, e perguntar para você: o que esse Deus que tantos milagres já fez por mim e por você, o que está faltando? O que está faltando nesse Deus? O que tem nos céus, na terra e debaixo da terra que possa vencer o nosso Deus? Eu respondo: não existe nada.
Nada pode impedir Deus de fazer o que Ele quer. E quando Raabe percebeu isso, ele falou: olha, todos aqui já estão temerosos, porque todos nós já sabemos que essa cidade já está condenada. Porque bastou olhar para tudo que Deus fez para perceber que a nossa cidade já está condenada. E Raabe pede salvação, e pela fé em Deus, ela foi justificada e salva. E aliás, ela participa da árvore genealógica de Davi e posteriormente de Jesus Cristo. Olha que bênção, irmãos, olha que bênção. E a palavra de Deus continua: reis e exércitos fogem em debandada. Reis e exércitos fugiram em debandada. Quantas vezes reis não fugiram, né? A palavra de Deus vai dizer, quando Josué chega à histórica cidade de Jerusalém, na sua conquista a Canaã, reis se uniram para derrotar o povo de Israel. Os reis se uniram, mas quando Josué conquista Jerusalém, esses reis fugiram. Eles fugiram para longe, fugiram para não serem mortos. E Deus os perseguiu e Deus os alcançou. Glorificado seja o nome do Senhor. É o que está dizendo aqui: reis e exércitos fogem debandada, e a dona de casa reparte os despojos. Glorificado seja o nome do Senhor. Entre fronteiras seguras os haveis de abrigar, enquanto sobre vós resplandecem como prata as asas esvoaçantes da minha pomba, e brilham como ouro suas penas. A pomba aqui é Israel. Israel, o povo de Israel, é a pomba do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus continua no versículo 14: quando Todo-Poderoso ali desbaratava reis, era como se flocos de neve caíssem sobre o monte Zalmon. Montanha altíssima é a montanha de Bazã, majestosos e escarpados são os montes de Bazã. Por que o monte de altos píncaros? O salmista pergunta. Olhais com inveja a montanha que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. E a palavra de Deus fala: são os carros de Deus, milhares de milhares, e incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos pensar aqui de novo. A palavra de Deus, em diversas outras passagens, fala destes carros de guerra. Isaías fala em uma de suas passagens que Deus está montado em um carro de guerra, e nele ele percorre os céus e ele chega até a terra. O texto de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, vai falar quando Eliseu e seu servo estavam presos, estavam cercados por um exército inimigo, e o servo de Eliseu, temeroso, perguntou: o que vamos fazer agora, Senhor? Meu Senhor, falando a Eliseu. E Eliseu orou a Deus pedindo: Pai, abre os olhos deles, Jesus, abre os olhos deles, Senhor, para que ele perceba o que está realmente à nossa volta. E quando Eliseu orou, a sua oração ela foi respondida. A sua oração ela foi contemplada pelo Senhor lá do céu. E o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu. E sabe o que o servo de Eliseu viu quando os seus olhos foram abertos? Ele viu hostes de anjos, hostes de carros de guerra divinos, não de homens. Hostes, legiões de carros de guerra à sua volta, protegendo Eliseu e o seu servo. Ou seja, os exércitos de Deus, os carros de guerra do Senhor, como nós acabamos de ler aqui no Salmo 68, os carros de Deus protegendo Eliseu e seu servo ao redor. Jesus, no Novo Testamento, lá em Mateus 26, Jesus ele fala, na época do Império Romano, ele faz alusão aos carros de guerra de Deus como sendo legiões, ou seja, um exército, um grupo de carros de guerra, um grupo de soldados, porque o exército de Deus é isso. Deus é o Senhor dos exércitos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 18: subiste ao cume levando os cativos, recebeste dádivas entre os homens, até mesmo dos que se rebelaram contra a tua habitação. Lá em Efésios, no capítulo 4, Paulo vai fazer menção a este versículo, falando de Jesus Cristo. O que nós podemos entender com isso? Podemos entender que o Antigo Testamento ele se cumpre na vida de Jesus, e essa é mais uma passagem que se cumpriu na vida de Jesus. É um prenúncio, é uma profecia da ressurreição, da exaltação, da ascensão de Jesus Cristo ao céu. É este versículo. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. E o relato do salmista acaba aqui no versículo 18, mas o salmo continua. E ele diz no versículo 19: bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. Glorificado seja o nome do Senhor. Isaías, lá no capítulo 40, diz que Deus dá força aos fracos, Deus renova os fracos. Então, meu irmão, meu querido, se você hoje precisa de forças, se você hoje se vê fraco, se você hoje não se vê em condição nenhuma de prosseguir na sua luta,
na sua jornada. Ore porque uma oração sincera tem muito poder. E se você orar com fé e pedir que Deus renove suas forças, irmão, não tenha a menor dúvida. Deus vai renovar as suas forças. Ore com fé, porque a palavra de Deus está dizendo, não é uma possibilidade, não acontece de vez em quando isso, não, isso acontece com os que amam ao Senhor, isso acontece com os que oram a Deus, que falam, Deus, eu preciso de Ti, Deus. Os arrogantes, os desumildes, os presunçosos acham que eles têm toda a força, mas os humildes, os que reconhecem a sua fraqueza em contraste com a glória e a força eterna do Senhor, eles oram a Deus pedindo, Deus, me dá força, Senhor, para prosseguir a luta. E se você orar com fé, você também vai poder experimentar dessa força de Deus, essa força que mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, você está firme, você está firmado na rocha, porque a sua força, ela não vem de homens, ela vem de Deus, e tão somente de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus continua no versículo 20. Sim, Ele é para nós o Deus que nos liberta até dos grilhões da morte. Jesus na cruz do Calvário nos livrou da morte, nos libertou do pecado. Isso daqui é mais uma profecia do que Deus faz, do que Deus iria fazer com Jesus muitos séculos mais tarde, muitos séculos depois de Davi ter escrito este salmo. Essa profecia, essa palavra se cumpre na vida de Jesus, e Ele nos liberta do pecado, e Ele nos salva, porque nós estávamos destinados para a morte, mas Cristo foi um divisor de águas para a humanidade. Cristo, o prometido para nós, o enviado para nos salvar, nos livrou do cativeiro do pecado, nos livrou dos grilhões da morte, e hoje nós podemos com toda a certeza bendizer ao Senhor, glorificar o nome do Senhor. Então por que você não glorifica? Pare para pensar um pouco. Se você parar para pensar 5 minutos o que Deus já fez por toda a humanidade, especialmente por você e toda a história, você já vai ter motivos de sobra para glorificar o Senhor. Então dê glória a Deus, glorifique ao Senhor Jesus, como agora há pouco nós estávamos refletindo sobre os feitos de Deus para com Israel, seu povo. Medite sobre os feitos de Deus, medite sobre o que o Senhor já fez por você e por todo o povo, e assim você poderá repetir o versículo 19, bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. Glória a Deus. E o versículo 21 continua, com toda certeza Deus arrebentará a cabeça dos seus inimigos, esmagará o crânio do que perambula envolto em iniquidade. Proclamou o Senhor, eu os trarei de Bazã, eu os farei voltar, mesmo das profundezas do mar, para que pises teu pé sobre as poças do sangue deles, para que até a língua de teus cães tenha uma porção de teus inimigos, para devorar. Glória a Deus. E a partir do versículo 24, o cortejo litúrgico aqui na liturgia israelita vai se aproximando do templo, e diz a palavra do Senhor, já se avista a tua marcha triunfal, ó Eterno, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. Você consegue ver, você consegue mentalizar a marcha de Deus quando Jesus voltar, a sua gloriosa marcha, vindo resgatar o seu povo, e quando chegarmos lá no céu, a gloriosa marcha de Deus, proclamando quão Salvador Ele é, os anjos proclamando santo, santo, e nós proclamando santo, 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 santo Ele é, glorificado seja o nome do Senhor. E diz o versículo 25, à frente marcham os cantores, depois os músicos, com eles caminham os jovens tocando pandeiros. Congregai-vos para bendizer a Deus. Abençoai ao Senhor, vós todos os que vindes da fonte de Israel. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Congregai-vos para bendizer ao Senhor. Esta deve ser a essência dos cultos, a essência das reuniões que nós temos hoje na nossa igreja, na nossa congregação. Congregai-vos para bendizer ao Senhor, ou seja, congregai-vos para adorar ao Senhor. Muitas pessoas hoje vão à igreja apenas para pedir, apenas para clamar a Deus, né? Quantas pessoas, né? Provavelmente você também já conhece, assim como eu, pessoas que quando estavam bem não queriam saber nada de Deus, e quando Deus colocou essas pessoas na prova, quando elas se viram em um tempo de crise, elas correram para a igreja, correram para os pés do Senhor para buscar a Deus, para pedir a ajuda do Senhor, e quando o Senhor finalmente deu a sua bênção, eles foram embora, abandonaram novamente o Senhor. Muitas pessoas infelizmente hoje têm sido assim.
vão à igreja somente para pedir, e nelas não se acha espaço de adoração, e nela não se acha um verdadeiro adorador, porque ela só está ali para pedir. E quando Deus finalmente dá a bênção que ela tanto procura, ela novamente vai embora. Ela não quer mais saber de Deus, porque a vida dela já está resolvida de novo. Só que a palavra de Deus vai dizer que, ao contrário dos que muitos fazem, o que nós devemos fazer é congregai-vos para bendizer a Deus, ou seja, congregai-vos para adorar o Senhor. Congregai-vos para bendizer a Ele, para dizer o quão santo Ele é. Existem neste momento corais de anjos no céu proclamando: Santo, 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 Santo. Eles estão reunidos para bendizer a Deus, para glorificar o Senhor, porque eles reconhecem a majestade do Senhor, como nós vamos ler lá na frente. E é isso que a Bíblia está nos dizendo: congregai-vos para bendizer a Deus, abençoai ao Senhor, todos vós que vindes à fonte de Israel. Versículo 27. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los, os príncipes de Judá acompanhados de seus exércitos, e os príncipes de Zebulon e de Naftali. Ou seja, aqui estão compreendidas todas as tribos de Israel. E por que Benjamim, a menor das tribos, vai na frente guiando o cortejo? Porque é uma alusão ao fato de Benjamim ter provido o primeiro rei de Israel, chamado Saul, que deu início às sucessivas vitórias de Israel sobre povos inimigos, que continuaram com Davi, com Salomão e com diversos outros reis. Glorificado seja o nome do Senhor. E a partir do versículo 28, o salmista então faz uma súplica a Deus. Israel inteiro faz uma súplica a Deus, uma súplica muito forte. Vamos ler: teu Deus dispensou o poder em teu favor. Mostra teu poder, ó Deus, que usaste para o nosso bem, desde teu templo em Jerusalém, aonde reis vêm trazer-te presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touro entre os novilhos das nações, até que se curvem humildes, trazendo oferendas de prata. Dispersa os povos que se deleitam em praticar as guerras. Versículo 31. Embaixadores virão do Egito, e toda a Etiópia estenderá suas mãos para louvar a Deus. Ou seja, o salmista aqui está pedindo para que Deus use o seu poder para livrar Israel dos povos que o rodeiam e que o querem matar. E isso nos mostra que até o final dos tempos Israel realmente não vai ter paz. Israel, infelizmente, não vai ter uma paz duradoura, por mais que uma temporária paz se achegue sobre Israel, como chegou em diversos momentos, novamente guerras se levantariam. E o salmista, visando isso, pede a Deus para que, apesar de inimigos se levantarem contra Israel, o salmista pede que Deus não deixe que nenhum desses inimigos toque, e muito menos venha a destruir o povo de Israel. E é por isso que ele fala: repreende a fera entre os juncos, a manada de touro entre os novilhos das nações, até que se curvem humildes, trazendo oferendas de prata. Dispersa os povos que se deleitam em praticar a guerra. Ou seja, dispersa aqueles que querem nos atacar, aqueles que querem guerrear contra nós, aqueles que querem pleitear contra nós para nos destruir. E é isso que ele está falando aqui. Partindo para a reta final, no versículo 32, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: reinos da terra. Agora é um convite solene para que todos os povos da terra louvem ao Senhor. E ele vai dizer do versículo 32 até o final: reinos da terra, cantai para Deus, salmodiai ao Senhor. Ou seja, todos os que estão aqui na terra, cantem a Deus, porque nós somos criados para exaltar ao Senhor. Nós somos criados com livre-arbítrio e para louvar, para cantar, para bendizer a Deus. É a palavra de Deus diz: reinos da terra, cantai para Deus, salmodiai ao Senhor. Versículo 33, preste atenção: que cavalga pelos céus desde a eternidade passada, fazendo ecoar sua voz poderosa e comandando o universo. É a segunda vez que nós vemos essa expressão aqui no Salmo, que cavalga pelos céus. Deus cavalga pelos céus. A primeira vez que nós ouvimos foi no versículo 4: cantai para Deus, salmodiai ao seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens. E por que o salmista trouxe de novo essa expressão, né? Por que é essa expressão? Não é uma expressão comum, porque quando você vai buscar o passado dela, o que acontece? Deus, como nós já comentamos, já havia proclamado que venceria os reis cananeus. Antes de Israel entrar na guerra, Deus já havia dito que venceria os reis cananeus e que Israel seria estabelecido na terra de Canaã. Só que os povos que habitavam em Canaã, antes de Israel voltar, agora com mais de 1,5 milhão de pessoas para Canaã, antes de Israel voltar para lá, os povos que habitavam Canaã, que adoravam o Deus Baal,
debocharam, né, riram, foram-se a rir, não acreditaram nessa profecia de que Deus venceria os ex-cananeus e daria Canaã para Israel. E esses povos que adoravam o Deus Baal, debochando, rindo das profecias do Senhor, começaram a compor canções dizendo que Baal cavalga sobre as nuvens. E uma resposta, o salmista então emprega essa expressão cavalga pelos céus para mostrar que somente o Senhor é Deus e que Ele é o dono dos céus e, portanto, somente Ele cavalga pelos céus. E a gloriosa resposta dessa expressão, Deus cavalga pelos céus, o Senhor cavalga pelos céus, é que as profecias de Deus, as promessas de Deus se cumpriram e Canaã foi dada ao povo de Israel. A terra que mana leite e mel foi dada gloriosamente a Josué e ao povo de Israel, aos filhos de Abraão. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que cavalga pelos céus desde a eternidade passada, fazendo ecoar sua voz poderosa e comandando o universo. Verso 34. Reconhecei, olha o convite que forte, reconhecei e honrai a soberania do Eterno. Ou seja, reconheçam quão poderoso Deus é. A partir do momento que vocês reconhecerem que Deus é poderoso, reconhecei e honrai. Agora que vocês reconhecem, honrem a soberania do Eterno, cujo poder está nas alturas dos céus e cuja majestade se derrama sobre Israel, seu povo. Versículo 35 para terminar. De seu santuário emana o temor do Eterno, o Deus de Israel, que concede força e grandeza ao seu povo. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja, ó Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então, o salmo que começou com a relembrança do passado termina com um poderoso júbilo do povo de Israel para com Deus. E diz: reconhecei e honrai a soberania do Eterno. Quando você olha para o passado e relembra as bênçãos do Senhor sobre Israel, seu povo, você reconhece as glórias do Senhor e você reconhece o quão poderoso Deus é. E a partir do momento que você reconhece, a sua função agora, o que você deve fazer é adorar a Deus. Porque uma vez que você reconhece o quão poderoso Deus é, não tem como você deixar de adorar Ele, de proclamar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é fiel. Porque qualquer um que realmente percebe de verdade quão poderoso Deus é, não deixa de louvar, não deixa de engrandecer a Deus, porque seu coração agora está queimando por Deus, porque os seus olhos foram abertos e Ele agora contempla as glórias do Senhor. E a palavra de Deus diz: reconhecei e honrai a soberania do Eterno, cujo poder está nas alturas dos céus e cuja majestade se derrama sobre Israel, seu povo. O poder de Deus está na altura dos céus e sua majestade, a sua glória, o seu poder se derrama sobre Israel, seu povo. Glorificado seja o nome do Senhor. De seu santuário emana o temor do Eterno, Deus de Israel, que concede força e grandeza ao seu povo. Deus nos concede força e grandeza. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Aleluia, irmãos, e esse é um salmo para você levar para a vida, né? Você olha para trás, reconhece, né, todas as bênçãos do Senhor, os feitos de Deus por nós, em particular e no coletivo, e você reconhece quão poderoso Deus é, e você honra Ele, e você glorifica Ele, e você pede que, assim como Deus uma vez se levantou e guiou o seu povo até a terra prometida, você ora e pede que Ele novamente o acompanhe na sua jornada de vida, para que, apesar de que muitos inimigos se levantem contra você, você ora pedindo que Deus não deixe que nenhum desses inimigos consigam destruir a sua vida. E Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu a mim e a você. Glorificado seja o nome do Senhor. Então reflita nesta palavra, reflita sobre o que Deus te falou hoje, que Ele é poderoso. Relembre as glórias do Senhor, reflita sobre tudo que Deus já fez, para que você possa verdadeiramente glorificar e exaltar o Senhor na sua vida. Glorificado, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus termina dizendo: de seu santuário emana o temor do Eterno, Deus de Israel, que concede força e grandeza ao seu povo. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, meu Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, mais uma vez estamos aqui para te adorar, para te louvar, glorificar, exaltar o teu santo nome, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, nós te clamamos, meu Deus. Fala conosco, Pai,
que nós possamos, Deus, refletir, meu Pai, nesta palavra, meu Deus, que nós possamos, ó Deus, guardar essa palavra, tudo que o Senhor falou conosco hoje, meu Deus. Nos ensina a olharmos para trás e reconhecermos a Tua soberania na história da raça humana, em especial a Israel, e em cada um de nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Cuida de nós, meu Deus, ser conosco, meu Pai, e nós oramos, Deus, para que o Senhor continue a vencer, meu Deus, os inimigos que se levantam ao redor de nós, meu Deus, para que eles não nos destruam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos e entregamos tudo, meu Deus, em Tuas mãos, Senhor. Que essa palavra possa alcançar muitas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. Fique na paz de Deus, fique com Deus, se inscreva no canal para receber todas as notificações. Tem vídeos toda terça e toda sexta. Só que como não tem horário certo para os vídeos saírem, é importante você se inscrever no canal e ativar o sininho que fica ao lado do botão de inscrever, porque independente do horário você vai receber a notificação de que há um vídeo novo. Então fique na paz de Deus, continue glorificando ao Senhor, bendite o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.